Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, quem vos fala é o presbítero Davi. Hoje nós temos mais uma oportunidade de estarmos juntos, desenvolvendo mais uma aula aí do nosso trimestre de Escola Bíblica Dominical. Somos gratos a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio. Agradeço também a Superintendência de Escola Bíblica Dominical, os nossos líderes, nosso pastor-presidente, mais uma vez pela confiança concedida a nós, e agradecer a você também pelo tempo que você está separando para poder estar assistindo essa aula. Que Deus possa nos abençoar, que Ele possa abençoar essa aula, que venhamos obter o conhecimento necessário para darmos sequência e podemos também compartilhar com a classe de alunos. Que Deus nos abençoe nessa aula em nome de Jesus, porque somos absolutamente dependentes dEle, ok? A lição que nós vamos desenvolver hoje é a lição de número 6, As lições do trimestre estão embasadas no livro do profeta Ezequiel. Hoje nós vamos desenvolver a lição de número 6, cujo tema é a justiça de Deus, tá ok? Temos aí então o início dessa lição, o texto áureo. O texto áureo está em Salmos 18, 26, que diz: com puro te mostrarás puro, e com perverso te mostrarás indomável. Verdade prática. Os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Temos a leitura diária aí, segunda, Gênesis 18, 26, terça, segundo livro dos Reis, capítulo 17, 25, quarta, Jeremias 24, 10, quinta, Jeremias 29, 18, sexta-feira, Daniel 12, 1 e sábado, Lucas, capítulo de número 21, versículos 21 a 24. Amém? Leitura bíblica em classe. Vamos ler juntos aí Ezequiel, capítulo de número 14, versículo de número 12 ao versículo 21, que será exatamente a perícope que nós estaremos desenvolvendo nesta ocasião, nessa presente lição. Amém? Diz assim o livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 12: veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra ti gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas animais e elas a assolarem, que fique assolada, ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos e nem a filhas livrariam. Só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Ou, se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser: espada passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela, com sangue para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho, nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça, porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome e as nocivas animais, e a peste contra Jerusalém para arrancar dela os homens e animais. Bom, então nós vemos aqui um texto que fala sobre a justiça divina que está recaindo sobre a nação e que, independente das pessoas que estivessem ali, o que nós vamos desenvolver na aula, elas só conseguiriam salvar a si mesmas, ou salvariam apenas a si mesmas. Bom, o que eu quero usar aqui como introdução, embora
aqui não esteja, mas como uma observação aqui dentro da leitura que nós fizemos, leitura bíblica em classe aqui, né, de Ezequiel, é um texto, é um oráculo, né, uma visão que nós já falamos, que os textos de Ezequiel eles também possuem uma característica escatológica, uma visão futurista, tá? Tinha, claro, uma aplicação dentro daquele contexto, e ali, como nós já estudamos em lições anteriores, inclusive aqui eu apliquei para vocês, a lição de número 2, de que o juízo era iminente, ele já estava de fato para acontecer naquela nação. O texto, por ser um texto escatológico, nós vemos características desse texto também em textos neotestamentários. Quando se aplica neotestamentários, estamos falando dos textos do Novo Testamento, veterotestamentários, textos do Antigo Testamento, tá ok? O texto aqui em questão, e as aplicações que se faz a respeito da espada, da fome, da morte e da peste, esses textos aqui, você vai encontrar alusões desse texto também nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Você vai ver lá alusões desse texto. Se você ler lá Lucas 21, você vai ver as aplicações sobre fome, sobre peste, né, referente ao juízo divino também que está por vir, né, quando ele faz ali Jesus faz uma aplicação referente aos últimos dias. Mateus 24, Marcos 13. Se você ler lá esses capítulos, você vai perceber que essas aplicações aqui estão sendo trazidas para o fim dos tempos, e aí ali já num contexto já da eclésia, da igreja, né? O arrebatamento da igreja e o juízo final. Então aquilo que está sendo aplicado aqui, essas alusões aqui, esse juízo de Deus aqui, também se repetirá dentro do juízo divino no fim dos tempos, tá ok? Então é importante isso, a gente sempre vai observar citações de textos do Antigo Testamento, às vezes alusões ao texto, mas as características aqui dentro desse texto do capítulo 14 de Ezequiel, principalmente falando sobre esse juízo, naturalmente, que é o tema, né, sobre a justiça de Deus, eles também estão evidentes ali nos livros do Novo Testamento, e aí nós destacamos os evangelhos, amém? Bom, é isso, seguiremos então a introdução, vai trazer para nós a respeito de mostrar a retribuição divina ao pecado de uma nação. Então a justiça de Deus ela vem como uma retribuição divina por conta do pecado dessa nação. Então, primeiro ponto aí, primeiro tópico que nós temos é sobre a identificação do juízo divino, sobre a identificação do juízo divino. Aqui nós temos a seguinte questão, aqui nós temos uma aplicação concernente à ira de Deus, a manifestação da ira de Deus. A manifestação da ira de Deus, ela nunca é algo que acontece de uma maneira sorrateira, se é que eu posso usar esse termo, de uma maneira sem aviso prévio, né? Na verdade, não, é com aviso prévio. No primeiro ponto do primeiro tópico, o discurso profético vai dizer que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa e nem mesmo sem um aviso prévio. Então, Deus, para poder retribuir alguém, seja positivo ou negativamente, mas aqui em questão a justiça no seu sentido negativo, é uma correção para a nação, ela nunca acontece sem um motivo. Então, Deus ele sempre age por um motivo. Naturalmente, esse motivo ele é ocasionado por nós. Nós somos os causadores, nós somos os motivadores dessa ação. Então, ela não acontece sem motivo e também não acontece sem um aviso prévio. Ele vai dar um texto de Amós, capítulo de número 3, versículo 7, né, sobre exatamente o Deus que revela planos aí em Amós 3, 7. Ou seja, Deus não executa nada, Deus não faz nada sem antes avisar o seu povo, sem antes notificar o seu povo. E aí aqui o que está em questão é que Deus já vinha falando com o povo há muito tempo, como nós já vimos, inclusive já de uma maneira aí até bem enfática em todas as lições até aqui, ou possivelmente em todas as lições, mas me recordando basicamente da minha, nós falamos sobre desse tempo que Deus já vinha falando com o povo ali, desde o livramento, desde da tirada deles ali do Egito, Deus já vinha falando com o povo. Bom, toda essa ação divina,
toda essa retribuição divina e toda essa insistência em Deus, em avisar o povo, em notificar o povo, em usar profetas para falar com o povo, o propósito era dar ao povo de Israel uma oportunidade de arrependimento, pessoal. O objetivo de Deus era proporcionar ao povo a oportunidade de se arrepender. Então Deus sempre falava através dos profetas para que o povo viesse a se conscientizar e a partir dessa conscientização viessem buscar um arrependimento. Amém? Então, esse aí é o discurso profético. Todavia, o perdão divino, aí está descrito, né, pelo pastor Ezequias, o perdão divino vem com arrependimento, como aconteceu com a cidade de Nínive, ou seja, o perdão divino ele vem com arrependimento. É importante a gente entender isso, porque esse arrependimento que parte de nós é que vai exatamente liberar o perdão de Deus sobre as nossas vidas, tá bom? A vontade de Yahvé é abençoar o seu povo, restaurar sua herança, mas como ajudar quem não se ajuda? Gente, isso aqui é muito importante, tá? É um Deus que se propõe a fazer algo sobre uma nação para poder corrigi-la, sará-la e tentar evitar com que ela mesmo passe por essa situação. Então, aqui nós temos um Deus que está preocupado em ajudar aquele povo. Só que o povo não quer ser ajudado. Então, uma coisa é você querer ajudar alguém que quer ser ajudado. Outra coisa é você querer ajudar alguém, você aplicar esforços para ajudar alguém que não tem interesse nenhum de ser ajudado. Por isso, o castigo é inevitável. Trata-se de uma questão de justiça e santidade. Então, é inevitável. Deus tem falado com o povo, orientado o povo, sendo incessante com eles, mostrando o amor dele, o cuidado dele, o zelo dele, a preocupação dele com o povo. Mas o povo não quer ser ajudado. Infelizmente, o que lhes restará é realmente um juízo. Tá bom? Vamos lá. Segundo ponto, a primeira parte do oráculo. Está embasada no versículo de número 13. Está assim o texto. A expressão, quando uma terra pecar contra mim, pode se aplicar a qualquer povo em qualquer lugar e época. Existem inúmeras formas de Deus castigar um desobediente costumaz que se recusa a ouvir a sua palavra. Ele torna estável o sustento de pão, nesse caso aqui. Bom, alguns pontos importantes aqui para a gente entender. Nessa versão aqui, é a versão Almeida Revista Corrigida que o autor está usando, que aqui o pastor Ezequias, que é o comentarista da lição, está usando. Na versão Almeida Revista Atualizada, que chama de ARA, né? Almeida Revista Corrigida é ARC. Almeida Revista Atualizada, ARA. Na Almeida Revista Atualizada está assim: cometendo graves transgressões. Nessa aplicação, na ARA, tem o sentido de agir traiçoeiramente, ou seja, de acordo com o termo na versão Almeida Revista Atualizada, no original hebraico, o sentido da palavra é agir traiçoeiramente, quebra de aliança, tá? Então, o sentido aqui, nesse texto aqui, é exatamente manifestar uma quebra de aliança, tá? Manifestar uma ação traiçoeira por parte do povo para com Deus. Então, o povo que está quebrando uma aliança, o povo que está agindo traiçoeiramente. E aí tem dois exemplos de textos que tem o mesmo sentido de ação traiçoeira de quebra de aliança. Um deles é Josué capítulo 7, que fala sobre o pecado de Acã. Acã age traiçoeiramente. Acã quebra uma aliança. E o outro é Números capítulo 5, versículo de número 12, que também fala a respeito disso. Fala sobre, no caso aí, o pecado de adultério. Tá? Então, ambos os textos têm o mesmo sentido, de uma ação traiçoeira e de uma quebra de aliança. Então, aqui no versículo de número 13, o que a gente percebe é exatamente uma quebra de aliança por parte do povo para com Deus. Tá? E esse povo que está quebrando essa aliança, que está agindo traiçoeiramente, ele vai ser castigado por Deus. Tá ok? E aí a gente percebe que Deus tem diversas formas de castigar o povo. E aqui ele coloca, o comentarista, Deus vai castigar um desobediente costumaz. Pessoal, está se tratando não de alguém que cometeu um pecado ou cometeu um erro em alguma ocasião e não cometeu mais. A gente não está falando de um curto espaço de tempo. A gente está falando de uma nação
que já vem há anos cometendo pecados, desobedecendo, transgredindo a lei do Senhor. Uma nação que já vem mergulhada numa idolatria há muito tempo. Então perceba aqui comigo, vou abrir um parêntese. Se Deus percebe naturalmente que há um limite para aquilo que o homem está fazendo para a nação, e ele precisa cessar aquilo, às vezes nós, como seres humanos, isso aqui é uma opinião particular mesmo, acho que é importante, eu sempre procuro fazer isso aqui com vocês, uma visão dentro do que o texto nos propõe, do que a reflexão nos propõe, é que Deus está castigando alguém que é desobediente costumeiramente. Então, às vezes nós queremos até mesmo ser mais misericordiosos do que Deus. Se Deus entende que esse povo precisa ser castigado porque ele já excedeu, já foi além daquilo que podia, foi além não, né? Já excedeu os limites, né? Foi além, excedeu os limites, mesma coisa. Se Deus está trazendo um castigo sobre uma nação que vive pecando, não somos nós também que podemos querer ser melhor do que Deus ao ponto de querer impedir determinadas coisas. Mas amém. Então olha aí, como é que Deus vai castigar? Vai tornar instável o sustento de pão. Se você quiser frisar essa parte aí, eu frisei aqui na minha revista. Tornar instável o sustento de pão. Como se torna instável o sustento de pão? Como é que você vai tornar o alimento instável, a alimentação estável para o povo? Aí, então, nós vemos, no decorrer aí do comentário, que trata-se de uma grande crise econômica nacional que chamamos de recessão financeira. Então, ou seja, o castigo de Deus sobre a nação, ele vai atingir a nação financeiramente, tá? O que é uma recessão, Davi? Eu não sou aqui um economista, não sou contador, não tenho qualificação nessa área, mas a gente procura informações, a internet é a nossa aí, nossa ponte também, nosso poço aí de busca, né? Um poço mais raso, né? Mais fácil, mas é um poço de busca. Então aí, ó, o que nós temos? O que é uma recessão? O que seria uma recessão financeira? A recessão financeira é uma crise econômica que reduz a renda das famílias, do nível de emprego e da atividade empresarial de maneira geral. Ou seja, quando há uma recessão financeira, a renda das famílias é afetada. Por que a renda da família é afetada? Porque o nível de emprego é afetado. Por que o nível de emprego é afetado? Porque há o nível da atividade empresarial também diminui. Então nós temos aqui o nível de atividade empresarial diminuiu, se diminuiu, acaba afetando o emprego. Se afeta o emprego, diminui o emprego, a família, no caso que é formada por trabalhadores, ela também sofre esse impacto. Embora a gente coloque aqui numa escala de cima para baixo, empresa, emprego e família, todos eles sofrem um impacto. Quando uma crise ela vem, ela afeta todas as classes, né? Então, por exemplo, vivemos agora um período pós-pandêmico. Nesse período pós-pandêmico tivemos uma recessão financeira devido às crises que a pandemia, né, a pós-guerra também, né, a guerra que está vigente, também trouxe esse prejuízo. Então, Deus ele permite com que a nação ela seja castigada nesses aspectos de maneira com que ela sinta a ausência de alimento. Ela não tem o pão, não tem o alimento necessário, e essa oscilação acaba sendo de fato um castigo aí de Deus para eles. Então Deus vai permitir com que eles passem por necessidades alimentares também, necessidade alimentar, ok? Ponto. Terceiro ponto, descrição dos agentes do juízo divino, tá? É Javé quem manda as chuvas e fertiliza as terras e os campos. Olha o que ele está trazendo para nós. Falamos aí da maneira como Deus ele pune o povo, né? Se é Deus quem manda a chuva, se é Deus que fertiliza a terra e o campo, se Deus cessar a chuva, o que acontece com o povo? Não consegue produzir. O povo que não produz, não consegue colher. O povo que não colhe, não tem renda e também não tem alimento. Então, é realmente um efeito cascata, tá? Só que o que aconteceu? O povo, ao invés de agradecer a Deus por aquilo que ele estava provendo, eles estavam agradecendo as colheitas e agradecendo a Baal. Osés capítulo 2, versículo 8, nós conseguimos enxergar esse texto aí que vai enfatizar isso. Ou seja, em vez de agradecer a Deus que provê a chuva e rega a terra, eles estavam agradecendo a Baal. Então, a seca também era um castigo divino, pessoal. A seca também era uma maneira de Deus castigar o povo.
Então aqui está falando sobre os agentes do juízo, né? Temos aí já a seca, temos a espada, que aí vai dar sequência, a espada, linguagem figurada para designar guerra, também resulta em uma fome e peste. A fome é referência à escassez de alimento, provocada pela destruição da produção agropecuária. Então nós vemos aqui que Deus está usando a espada, Deus está usando a fome, Deus está usando a espada, se refere à guerra, a fome, a peste e também animais ferozes. Então esses vão ser os agentes de correção divina, de castigo divino sobre a nação de Israel. Tá ok? Então aí não tem como, não tem jeito. Deus ele vai trazer tudo isso para poder corrigir uma nação costumeiramente desobediente. Ok? Tópico 2, sobre a petição que Deus não atende. Sobre a petição que Deus não atende, Jeremias e Ezequiel apresentam essa questão da oração intercessória, tá? Se você ler lá Jeremias capítulo 14, você vai ver 14 ou 14, como você preferir, você vai ver também essa questão da petição aí, da intercessão por parte de Jeremias e Ezequiel, que também faz a intercessão. A gente observa aqui, referente agora a exemplos, primeiro ponto aí, né, do segundo tópico, exemplos de intercessão pelo pecador. Deus aceita a intercessão? Sim ou não? Não aceita? Nós vamos agora ver aqui, vamos ver também que tipo de intercessão Deus aceita, na verdade. Então, estás assim o texto, estás assim é português, né? Em português de Portugal. Deus aceitou poupar as cidades de Sodoma e Gomorra atendendo a oração intercessória de Abraão? Sim, ele aceitou. Isso se houvesse pelo menos 10 justos em Sodoma, mas não tinha. Outra oração que Deus aceitou, outras orações de Moisés e Samuel, 2 baluartes de Israel foram atendidos nas petições em favor do povo nos casos de pecado. Nós temos aí, tá aqui as referências, tem Êxodo, Números, se referindo a Moisés, 1 Samuel, capítulo 7, capítulo 12, Salmo 99, se referindo aí a Samuel, né? Moisés e Samuel, Moisés no Êxodo e Números, Samuel em 1 Samuel. Nós temos aí orações deles de petição concernente ao pecado do povo e Deus atende a esses homens. Deus, de fato, atende ao pedido deles. Mas, na verdade, no caso aí de Abraão, embora Deus ele tenha ouvido a intercessão de Abraão, essa intercessão ela não surgiu efeito porque não haviam 10 justos ali em Sodoma, na verdade. Mas Deus atendeu o pedido desse povo, desses homens, e Deus perdoou o povo reiteradas vezes. Israel se rebelou contra Deus, ainda no sinal com o culto do bezerro de ouro, mas Deus perdoou e os renovou o concerto com os israelitas. Inspirados nessas experiências dos homens de Deus, que oramos uns pelos outros. Efésios capítulo 6, Tiago capítulo 5, intercedemos pelos pecadores para que eles se arrependam e venham a Cristo. Ou seja, Abraão em Gênesis 18 vai orar, né? Moisés e Samuel também oram, o que nos instiga e nos orienta e nos mostra como exemplo que nós precisamos também orar pelos nossos irmãos, principalmente para aqueles que estão em pecados, para que Deus possa salvá-los, Deus possa alcançá-los, tá ok? Então aí nós entendemos que devemos fazer orações uns pelos outros. Mas Samuel era Samuel, mas Moisés era Moisés. Não é isso. Não, nós não estamos em desigualdade de patamares, funções diferentes, tempos diferentes, mas todos somos filhos de Deus. Deus atende a todos como filhos de Deus. É claro que aquilo que conduziu eles a esse patamar de intimidade é uma busca que eles tiveram. Se nós tivermos naturalmente a nossa busca, dentro das nossas capacitações, dentro das nossas condições, a nossa sinceridade no relacionamento com Deus, certamente Deus pode também nos atender, assim como atendeu eles. Não apenas eles, nós observamos diversas outras orações intercessórias. Aí, no período pós-exílico, nós vemos aí Neemias e Esdras também se levantando como sacerdotes, como intercessores do povo por conta das falhas e do pecado do povo. Mas é importante que nós também façamos essas orações uns pelos outros, conforme os textos aí neotestamentários, capítulo 5 de Tiago, Efésios capítulo 6, né? São textos interessantes e importantes para que nós venhamos a conseguir alcançar esse perdão divino sobre a vida daqueles que vivem em pecado. Bom, ponto 2, do tópico 2, um castigo inevitável.
tá? Depois de reiteradas rebeliões do povo de Israel, agora, depois disso, não tem jeito. Chegou um ponto que não havia mais retorno, tá? Chega um ponto que não tem mais retorno. Há situações em que Deus se recusa a perdoar a nação e até pessoas, como aconteceu com Saul, tá? O profeta Jeremias, aí no comentário, o profeta Jeremias intercedeu pelo povo, mas Deus endureceu sua resposta, afirmando ao profeta que nem mesmo Moisés e Samuel seriam atendidos se orassem em favor de Judá. Percebe? O pecado de Judá já estava tão avançado, já estava tão repetitivo que não tinha mais jeito. Até Deus ele cessou a sua misericórdia sobre eles ali naquela questão. Isso aí, mais uma vez, trazendo à tona aquela questão que eu apresentei, que às vezes nós queremos ser mais misericordiosos do que Deus, tá? Então não havia mais retorno para eles. Aí se você ler lá, 2 Crônicas, capítulo 36, a referência que está aí, o versículo de número 15 e 16, que não tinha mais remédio. Acabou o remédio, não tem mais para onde ir. Tudo que podia ser feito já foi feito no sentido de conversa, de diálogo, de perdão e de misericórdia e de compaixão. Agora não tem jeito, o juízo vai vir, não tem para onde correr. Amém? Aí ele vai dizer o seguinte: Deus endureceu sua resposta, né, sobre Moisés e Samuel aí. Mesmo que Samuel e Moisés eles intercedessem a favor de Judá, não teria solução, tá? Não teria mais nenhuma solução. Deixa eu ter a mesa aqui, saiu aqui do pó. Vamos lá? Terceiro ponto, quando Deus não atende a oração intercessória de um justo. Quando Deus não atende a oração intercessória de um justo. A Bíblia ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aqui, o justo aqui não é no sentido de uma pessoa ser perfeita, ok? O justo aqui é no sentido de uma pessoa que foi justificada por Deus. Uma pessoa que foi alcançada por Deus. Então nós somos filhos de Deus, justificados por Deus através da morte dele na cruz. Através da morte de Jesus na cruz, nós somos justificados. Ou seja, nós éramos pecadores, quando Jesus morre, derrama o seu sangue, ele compra-nos com o seu sangue, ele paga o preço com o seu sangue. Pagando o preço, se nós estávamos com uma dívida, ele pagou essa dívida, nós não somos mais devedores. Vamos lá, tópico de número 3, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Estava chegando o tempo em que nem com a intercessão de Moisés e Samuel o povo seria poupado. Ezequiel refuta o imaginário popular de que Deus é obrigado a tolerar o pecado do povo por conta do justo da cidade. Ou seja, o povo tinha no seu imaginário que Deus poderia poupar a nação porque havia alguns justos ali, né? Nós até falamos na aula de número 2 que o fato de o templo estar ali, eles achavam que Deus iria poupá-los. Agora nós já vemos uma outra característica, que é, se tem justo aqui, Deus vai poupar. Se ele iria poupar Sodoma e Gomorra por conta de 10 justos, poxa, nós temos muito mais de 10 justos aqui no povo de Judá. Então Deus vai poupar. Eles tinham essa concepção. Olha aí, ó, porque o povo rejeitou os profetas. A geração dos profetas Jeremias e Ezequiel conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Eles tinham ciência do que aconteceu. Se apenas 10 justos são suficientes para eles poupar a cidade, por que ele destruiu Jerusalém com o maior de justos? Como eles estavam descansados. Olha, tem muitos justos aqui. Se Deus ele estava de acordo em poupar 10 justos de Sodoma e Gomorra, por que ele não vai nos poupar também? Há muitas pessoas aqui que são justas, mas se enganaram. Tá? E essa é uma das razões pelas quais eles não acreditavam no juízo divino, pelo qual eles não acreditavam nos profetas. Tá? Aí ele vai dar sequência. Vai dizer que Ezequiel afirma que ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, que homens são esses? Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma. Ou seja, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem presentes, eles só conseguiriam salvar a si mesmos, salvar as próprias almas, porque eram incapazes de salvar a nação. Deus não iria perdoar a nação ainda que esses justos estivessem lá. Tá? E aí eu destaquei aqui o seguinte: esse oráculo está entre os mais severos, que nós podemos encontrar. Tá ok? Por que severo? Severo porque a gente percebe que não tem nenhum tipo de
justo que possa impedir aquilo que Deus está para fazer, tá? Todas as vezes que os 3 justos são mencionados, vem acompanhado de uma chancela de autoridade espiritual, ou seja, quando a gente vê diz o Senhor Jeová, ou vivo eu, diz o Senhor Jeová, isso está trazendo uma chancela de autoridade. Ainda que haja Noé, ainda que tenha Daniel, ainda que tenha Jó, né? Ainda que esses homens estejam, eu estou dizendo, diz o Senhor Jeová, vivo eu, diz o Senhor Jeová, dizendo, eu sou a autoridade suprema. Pode ter 3 justos, pode ter 10. E aqui é interessante porque Noé, Daniel e Jó, no segundo ponto, que vai ser a aplicação, não eram israelitas, né? Eu posso colocar como eles eram judeus, porque o contexto ali não é um contexto ainda de judeu, é um contexto de israelitas, mas aqui o termo aqui usa como judeu, mas enfim, mesmo embora eles não fossem, eles eram exemplos de pessoas justas, exemplos realmente de comportamento, de devoção, de sinceridade a Deus, né? Dentro do seu contexto, dentro da sua vivência, dentro do seu período de vida, foram homens fiéis. Eu me recordo de um texto, não me lembro agora o capítulo de Jó, que ele chega a dizer que se ele deixou porventura alguma pessoa passar fome, se ele porventura desejou a mulher do próximo dele, que o marido dessa mulher deite-se com a mulher dele. Tamanha a concepção de justiça daquele homem. Aquele homem de fato era um homem muito fiel. Então ele faz algumas declarações, depois de repente eu coloco o texto nos comentários, declarações pesadíssimas para se defender, mostrando que ele era um homem justo. E aqui Ezequiel, ele tem essa interpretação, né? O povo tem essa interpretação, porque ele está escrevendo para o povo. Então o povo tem essa interpretação de que, ele está falando ao povo, de que Noé era um homem justo, que Jó era um homem justo. Então esses 2 homens, eles ficam como uma referência para a nação, mas dizendo para ele o seguinte, olha, independente se tem, vou contextualizar, se tem um familiar teu que é crente, que é pastor, que enfim, que tem cargo na igreja, independente de qualquer coisa, isso não vai abonar, não vai trazer nenhum tipo de passar pano sobre você. Se você está vivendo uma vida errada, mas eu tenho uma pessoa na igreja que ela ora por mim. Se você ceder os limites que Deus estabeleceu para a tua vida e Deus ele quiser vir com juízo, não vai ser um amigo, não vai ser um familiar, não vai ser um conhecido que vai impedir ou vai frustrar ou vai limitar a ação divina de juízo sobre a tua vida e também sobre a minha vida. Então nós não estamos debaixo de uma cobertura espiritual ou, na verdade, de uma chancela que nos dê autoridade para continuar fazendo o que nós queremos fazer, né? De maneira desregrada, achando que Deus ele nunca vai nos castigar, que Deus ele nunca irá nos corrigir por essas ações, tá ok? Então aí é o segundo ponto já, que fala sobre Noé, Daniel e Jó. Noé e Jó não eram israelitas, somente Daniel. Aqui há uma questão que precisa ser avaliada, nós vamos avaliar no ponto seguinte, mas fala-se sobre a justiça de Cristo, que ela é extensiva a todos os homens, ou seja, aí vai finalizar aí o comentário, mas somente a justiça de Cristo é extensiva a todos os pecadores que creem, aí dá referência de Romanos, né, de pecadores que creem. O que isso nos traz? Embora Samuel, embora Moisés, embora Noé, embora Daniel, embora Jó não sejam capazes de salvar outras pessoas pela sua existência ali, pela sua presença, o Cristo que é crucificado, o Cristo que é levado ao Calvário, este sim tem uma capacidade de estender a todos os pecadores que creem nele uma salvação, tá? Tem a capacidade de tornar as pessoas justas. Amém? Por fim, aí a conclusão não, né? Ele vai finalizar com um ponto aí do profeta Daniel. O profeta Daniel referindo-se ao termo, né, que Ezequiel utiliza, se esse Daniel é o Daniel profeta, se é algum outro Daniel, ele vai usar recursos aí históricos, né, comentários. Uns dizem que não é Daniel, porque seria difícil que Daniel, ele dentro daquele contexto, embora ele já estivesse na Babilônia,
né, ali no palácio, né, servindo ao rei, ele ainda não tinha tanta expressão. Outros vão dizer que ele já tinha uma expressão mais intensa dentro daquele período. Há outros que vão dizer que Ezequiel faz uso de Daniel exatamente para poder usar alguém que é contemporâneo, ou seja, ele traz o exemplo de pessoas que eram pessoas que foram um exemplo no passado, mas coloca Daniel como exemplo contemporâneo, né? Há pessoas até que dizem que há uma influência ali, uma participação de Daniel dentro do ministério profético de Ezequiel. Enfim, são muitas linhas teológicas aqui, não chegam numa conclusão, mas mostra que a reputação, se esse Daniel for o Daniel realmente que estava na Babilônia, mostra que a reputação dele de fé, de sabedoria, se espalhou rapidamente pelos exilados que estavam ali na Babilônia. Eu acredito que esse seja o ponto, talvez o ponto mais coerente, até para nós entendermos aqui esse contexto, mas mostra também uma valorização, não só valorizar quem já morreu, mas também valorizando e trazendo exemplo de quem está presente, de quem vive uma vida de integridade, uma vida de fé, uma vida de fé genuína em Cristo Jesus. Bom, pessoal, fechamos aqui os 3 pontos. Temos aqui a conclusão, que diz: concluímos a nossa lição consciente de que o enfoque da justiça de Deus nesse discurso de Ezequiel diz respeito à retribuição divina ao pecado. Ou seja, a retribuição divina ao pecado, ela vai acontecer, seja naquele contexto, nesse contexto que nós estamos lendo, mas dentro do nosso contexto também. Deus, ele pode manifestar um juízo apenas futuro, no sentido do juízo final, realmente, do arrebatamento da igreja, né, do trono branco, ali, essas questões escatológicas, né? Mas o juízo divino também acontece no tempo presente. Deus, ele pode manifestar um juízo sobre a vida de alguém dentro do tempo presente. Deus não está preso ao tempo. Deus não está preso a uma circunstância. Se Deus, ele quiser manifestar o seu juízo sobre a vida do humano, sobre a vida do homem, ele tem total autoridade, total liberdade para fazer tal coisa. Ninguém pode impedir os planos, os projetos de Deus. Tá ok? Então concluímos a nossa lição consciente de que o enfoque da justiça de Deus, nesse discurso de Ezequiel, diz respeito à retribuição divina ao pecador. É importante ter em mente esse conceito para não se confundir com a justiça da teologia paulina, que justifica o pecador que crê em Jesus. Amém? Vitória. Finalizamos aqui, então, a nossa aula. Se houver alguma dúvida, alguma pergunta, e você quiser colocar aí no comentário, se quiser mandar mensagem no WhatsApp também, nós estamos aqui para poder auxiliá-los. Mais uma vez agradeço a oportunidade que me foi dada. Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um de vocês, nos abra um entendimento a cada dia, para que a gente possa desenvolver uma aula sempre muito abençoada. E assim, eu deixo todos com a paz do Senhor. Amém?